Bom dia, irmãs. E agora, irmão, irmãos, tem um lá. É muito bom estarmos juntos, no templo do Senhor, para estudarmos a palavra de Deus, continuarmos estudando a palavra de Deus. É um momento em que a gente sente a comunhão fortalecida, estando junto. Apesar de nós percebermos que, ainda que remotamente, como os irmãos que estão online, que estão na sua casa, que não podem vir, porque não gostariam de vir, não podem, têm alguma dificuldade, mas sentem a mesma comunhão. Isto realmente é valioso para a gente como corpo vivo da igreja. É claro que nos nossos discursos nós falamos, nós estamos desejando que isso acabe logo para a gente voltar, para estarmos disponíveis para abraços, para contatos, Isso, na nossa sociedade, no nosso sentido humano, é muito valioso. A gente encontra pessoas às vezes entristecidas porque não conseguem expressar aquilo que está sentindo pela falta do contato físico. Isso às vezes nós encontramos. Deve acontecer contigo, que está aí remotamente na sua casa, talvez um amigo que esteja vendo posteriormente o vídeo, sinta isso, mas é importante realmente o contato físico. O visual nos ajuda muito, até para quem está na responsabilidade de algo. O visual de alguém facilita, favorece, faz com que a expressão seja mais real, mais verdadeira, mais pronta. Então isso é algo que realmente nós precisamos estar sentindo no nosso dia a dia e valorizando na nossa medida do possível. É claro que também há pessoas no nosso grupo, no nosso meio, seja bem-vinda, Bruna, e Bruno também, para quem não conhece o Bruno é o Pablo, então é fácil de ser identificado, Estão chegando, sejam bem-vindos, estamos começando agora, Então essa questão humana nos afeta de forma importante. Talvez, daqui a algum tempo mais, nós não vamos tentar definir uma data, mas está chegando a hora, nós vamos poder matar a saudade com mais proximidade, com mais calor humano, isso vai ser importante. Vamos orar pedindo que Deus nos abençoe nesses minutos que estaremos aqui, na nossa EBD, e que Ele possa nos falar aos corações em todas as coisas, que aqueles que estiverem aqui sejam edificados, aqueles que estão lá em casa sejam edificados, edificadas, e que nós possamos desejar assim, tomara que chegue o próximo domingo de novo, para a gente novamente estarmos tendo este contato e esta oportunidade de aprendizado. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, sabemos que Tu és controlador de todas as coisas, em Tuas mãos está a nossa vida. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos na Tua casa, ou em casa, unidos em comunhão, ainda que remotamente. Obrigado, Deus, porque nós estamos Te buscando. Agora fala aos nossos corações na reflexão, receba nosso louvor, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Então, estarmos juntos é muito importante. Então, nós devemos expressar a nossa felicidade em todo instante, independente da circunstância. Então, vamos cantar o hino 398, do cantor cristão. Sou feliz. Então nós devemos estar felizes independente da situação. De novo, vamos tentar recuperar aqui o fole, porque ele está enferrujando. Você que está em casa, 398, se tiver disponível o seu cantor cristão, hino conhecido, vamos cantar expressando uma declaração verdadeira que estaria ou que estará em nossos corações. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor amas forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou.
sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com minhas tentações, certo eu estou, apesar de aflições, e feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Você é feliz? Você é feliz? Escutei o seu amém. E se você não deu o seu amém, eu percebi o seu pensamento. Você deve ser feliz com Jesus, porque Ele te resgatou, mudou sua vida. E não será um Covid-19 que vai mudar a nossa felicidade, não é verdade? Então hoje é a oportunidade da gente declarar para o Senhor que nós somos felizes. Mesmo diante das tribulações mais inesperadas, né? Nós somos felizes, graças a Deus por isso. Nós vamos fazer a nossa leitura bíblica, um texto que está dentro da temática dessa manhã, que nós estamos estudando o livro de Jeremias, e está em Jeremias 24:7. Pode abrir a sua Bíblia se desejar, mas a leitura poderá ser feita pela tela. Jeremias 24:7, um texto conhecido, mas muito relevante para aquilo que nós vamos considerar nos capítulos de 21 a 30 do livro de Jeremias. Jeremias 24:7. Assim diz o texto: e dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor. E ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração, e dar-lhes-ei coração. Esse é o texto áureo da nossa reflexão. O tema geral daquilo que nós vamos considerar nos capítulos 21 a 30 é sentenças e promessas. Sentenças e promessas. Os irmãos e irmãs vão ver que nesse transcurso, desde o primeiro capítulo de Jeremias, nós vamos ver promessas
presentes, nós vamos ver sentenças presentes. E agora, nesse momento de 21 a 30, nesses 2 capítulos, a gente vê que a coisa realmente está muito forte já. Já começa a haver cumprimento das declarações proféticas de Jeremias, né? As palavras que o Senhor trouxe a Jeremias. Nabucodonosor já chegou, né? Dentro desse período, desse espaço, e já começou a fazer o cativeiro do povo judeu, levar o povo judeu. Muitos já foram. Enquanto que num tempo ainda anterior Jeremias não era ouvido, agora ele já começa a ser considerado, né? Então, esse texto nos apresenta uma coisa que Deus está fazendo uma promessa. Então é uma promessa. E há sentenças nesse trajeto também. Então, é importante que na nossa consideração de hoje, claro que nós não vamos esgotar todas as possibilidades, conforme nós falamos, nós venhamos a perceber as sentenças e as promessas de Deus que aconteceram no contexto do povo lá de Judá, né, no tempo de Jeremias, século 6 a.C., e que fazem referência a nós também. Às vezes nós estamos diante de sentenças, por causa do nosso comportamento, por causa das nossas falhas, por causa dos nossos pecados. Mas paralelo à sentença há uma promessa: se você voltar atrás, se você se arrepender, se você tiver um coração convertido, isso que está te ameaçando pode não ser do jeito que ia cair, né? Então há promessas de contornos, mesmo havendo sentenças de punição. Nós vamos então nessa linha ver essas questões todas. Primeiro vamos considerar as sentenças, né? Capítulos 21 a 22 se apresenta dentro do livro de Jeremias como capítulos recheados de sentenças, digamos assim. Em 597 a.C., Nabucodonosor toma conta de Judá e sitia ou neutraliza as forças de Jerusalém. E leva Joaquim cativo para o exílio lá na Babilônia. E em seu lugar vem Zedequias, né? Vamos colocar aqui nosso acompanhamento aqui também para ajudar, para favorecer os irmãos, né? E o rei Joaquim é levado cativo e Zedequias assume o trono. E com Zedequias, ele procura lá o povo e vai a Jeremias para fazer uma consulta. E eles chegam para Jeremias e falam assim: pergunta agora por nós ao Senhor. Isso está em Jeremias 21, 2, né? Pergunta, pois, ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós? Porventura o Senhor nos tratará segundo todas as suas misericórdias e fará que o rei se retire de nós? Uma consulta feita a Jeremias. É interessante que vejam que as coisas estavam apertadas. Agora a palavra de Jeremias, não só de Jeremias, porque já haviam outros profetas, não falsos profetas, mas juntamente com Jeremias ali, como Sofonias, por exemplo, estava na mesma época, na mesma luta, né? Agora ele está sendo ouvido. Agora aquilo que ele considerar na consulta ao Senhor tem validade. Consulta agora ao Senhor por nós. Zedequias vem, apesar de Zedequias ser falho, de ele estar incluído dentro daqueles que falharam, dentro daqueles que iriam trazer aborrecimento, tristeza para o povo, e também seria levado cativo posteriormente na sua ocasião, né? Vem se dispor a saber de Jeremias: consulta, pois, ao Senhor por nós. Porventura ele vai agir conosco de acordo com as suas tradicionais muitas misericórdias? Né? Eles queriam que a situação melhorasse. Eles queriam. Aliás, nós estamos aqui querendo que a nossa situação melhore. De repente, a palavra de Deus é a seguinte: não vai melhorar agora não.
Porque essa situação que vocês estão vivendo no mundo hoje é por causa da falta de vocês, pela falta que vocês estão fazendo, por vocês voltarem as costas para mim, pelo esfriamento da fé, pelo distanciamento da palavra. Então não vou tirar essa tempestade por enquanto. Pode ser, né, que Deus lá, na sua tentativa de comunicação, mas nós não estamos ouvindo, Ele esteja falando isso, não sei. O contexto histórico é diferente, o objetivo daquelas sentenças eram diferentes, mas a gente poderia trazer para nós estamos vivendo um drama, que nós gostaríamos de não viver e gostaríamos de melhorar. E de repente a gente consulta a Deus: Senhor, isso vai passar, Tu vai ser misericordioso conosco? Nós temos orado, nós temos pedido a Deus para ter complacência e beneficência, né? Com aqueles que estão sofrendo, que estão enfermos, internados, com risco de morte, entubados, ou que tem contato com quem tem o contágio e que pode trazer para si o mal da enfermidade, ou conduzir para outros, se porventura for assintomático. Você poderia estar aí na sua casa agora pensando assim comigo: será que eu sou portador dessa enfermidade? Eu não sei. Você com certeza não gostaria disso, nós não gostaríamos disso, nós gostaríamos que a situação melhorasse logo, para voltarmos a uma vida normal. Esse é o nosso desejo. Então na nossa oração a gente consulta: Senhor, Tu serás misericordioso de nós? Tu vais agir como sempre agiste, com misericórdia? Então eles queriam que a situação melhorasse, mas não estavam dispostos a mudar. Se porventura a falha for nossa, nós estaremos dispostos a mudar? A população, a sociedade toda está sob pressão, a humanidade está sob pressão. Notícias novas são reportadas ou ocultadas pela mídia para não trazer um desespero maior. Aqueles que são hábeis, estão preparados, estão correndo atrás da solução. Mas espiritualmente há uma consciência de que nós precisamos rever os nossos passos. Não basta desejarmos que as coisas melhorem, nós precisamos mudar. Precisamos mudar. Eles não estavam dispostos a mudar. A resposta de Jeremias então foi dura, não foi fácil. Não foi fácil. Ele falou que o próprio Senhor iria lutar, guerrear contra Judá. Jeremias 21, 4-6. A luta agora é com o Senhor, não é com Nabucodonosor, não. Vocês estão achando que é Nabucodonosor? Não, é o Senhor. E ainda que o rei Zedequias seria capturado, e que o melhor a fazer para o povo seria se render ao invasor. É interessante que isso está lá em Jeremias 21, 8 e 9, né? A melhor coisa que o povo poderia fazer, Judá poderia fazer, era se render a Nabucodonosor. É interessante pensar nessa questão aí, porque dentro do texto de Jeremias nós vamos encontrar uma posição, o bem é o cativeiro. Vocês querem melhorar? Vão para o cativeiro. Aqueles que forem são bons. É um bom fruto. Foram apresentados cestos de figos bons e de figos ruins. Os figos bons seriam levados para o cativeiro, tá bom. Os ruins ficariam, que ninguém quer. Muito, estranho. Olha, o melhor que vocês têm que fazer é deixar o Nabucodonosor levar. Estão coisas inseridas em sentenças. E o povo não queria mudar. Zedequias também seria capturado e levado posteriormente. Deus também transmite para Jeremias, ou por Jeremias, sentenças de julgamento contra 3 reis, que dentro desses capítulos aqui são citados. Salum, que é o Joacás, que foi levado para o Egito e jamais voltou, né? Jeremias 22, 11 a 12. Jeoaquim, nome difícil de falar,
Jeoaquim, né? A gente escuta Joaquim, mas não é Joaquim, não, é Jeoaquim, né? Tem até que fazer uma respiração, que foi sucessor de Salum, que morreria no exílio babilônico, ou seja, seria levado. Isso foi sentenciado através de Jeremias, né? Deus falou para Jeremias, Joaquim vai ser levado e lá vai morrer na Babilônia. E Joaquim, e esse é mais fácil de falar, né? Que morreria no exílio também na Babilônia. E Joaquim, que morreria lá, tá certo. O castigo se cumpria, ou seja, tudo aquilo que nós vimos no decurso desses dias, desses estudos, né? Falando e repetindo. Aliás, dentro desses capítulos, nós vamos perceber que há uma repetição de sentenças e promessas, sempre presente para poder o povo lembrar, as sentença e promessa, né? Mas, ainda que esse castigo estivesse se cumprindo, essa tempestade estivesse presente, e o fim se aproximava, o alerta então ficava de temor: terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Então existe uma possibilidade de mudança, ouve a palavra do Senhor. Vamos avançar. Promessas de esperança, capítulos 23 a 24. Mensagens de esperança também acompanhavam as sentenças de julgamento. Conforme nós dissemos no nosso iniciar aqui. Além das sentenças de julgamento, haviam promessas de esperança. Mensagens de esperança estavam sempre acompanhando esse julgamento, mesmo num quadro tão desolador e sombrio, havia mensagens de esperança. 3 delas eu destaco aqui. A primeira: Deus promete bons guias, bons pastores. Jeremias 23, 4. Os reis, né, os sacerdotes, os profetas de Judá, né, haviam falhado como líderes, levando a nação ao desastre. Né? Nós já vimos isso nos capítulos anteriores. Né? Distanciamento total da missão, do propósito. Eles haviam falhado. Então, em função dessa falha, dessa caracterização ruim dos líderes, Deus então promete levantar novos guias que estariam andando de acordo com a vontade do Senhor. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, elas, né, as ovelhas, que é o povo, e nunca mais temerão, promessa interessante, nem se assombrarão, né? Tamanha confiança com o novo líder que se levantaria, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Jeremias 23, 4. Uma promessa relevante e importante para um povo que vivia num quadro sombrio, desolador, né? Uma promessa de esperança. Nem tudo está perdido. O segundo destaque: Deus promete um Salvador. Aqui vem uma referência, né, à descendência de Davi, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus promete um Salvador. Ao falar sobre os pastores que daria, Deus menciona a vinda do bom pastor, ou anuncia a vinda do bom pastor, o Senhor Jesus. E o texto lá fala assim: eis que vem dias, diz o Senhor, eis que vem dias, diz o Senhor, Judá será salvo. Salvação diante de uma questão tão difícil.
E este é o nome do que será chamado, o Senhor Justiça Nossa. Eu não li o texto todo não. O texto completo, os irmãos enquadram em Jeremias 23, 5 e 6. Fiz uma retirada daquilo que é mais destaque ou destacável dentro desses dois versículos. Judá será salvo. É claro que nós agora estamos percebendo que esta promessa se estende a toda a humanidade. Naquele instante, o quadro aterrorador pairava sobre aquele povo judeu ali, de Judá, que ainda não tinha sido levado cativo, o reino do norte já tinha sido, ainda havia uma certa resistência, apesar deles estarem com as costas voltadas para o Senhor e ainda não querendo mudar. Há uma esperança de Salvador futuro, dentro da linhagem real de Davi, conforme promessa também anterior já, que nós sabemos, que iria salvar Judá. Naquele instante, uma declaração dessa vinha num aspecto de salvação social, militar, porque estavam sob ameaça. Mas a gente entende que o aspecto não era esse, porque a salvação era de algo muito maior, de um dano muito maior, o cumprimento de uma promessa para pagar uma dívida que não era de quem pagou. Justiça, Senhor, justiça nossa. Esse termo justiça está alinhado a isso. Esse Salvador viria como a nossa justiça, se tornaria a nossa justiça. Então Deus promete um Salvador. E nós estamos debaixo dessa realidade hoje. Salvador já veio e nós declaramos que Ele é o nosso Salvador. Ele já nos salvou. Estamos vivendo tribulações? Estamos vivendo tribulações. Mas nós temos a esperança na salvação que recebemos por esse Senhor que veio nos resgatar. A nossa esperança ultrapassa qualquer dificuldade. Terceiro destaque, Deus promete um novo coração. Nós lemos no nosso texto áureo isso, no Jeremias 24, 7. Deus promete um novo coração. Na nova aliança, no novo pacto, não apenas líderes fiéis e dedicados são anunciados. Também é concedido aos que creem um novo coração. Um novo pacto, há uma transformação, há uma mudança. Aquilo que o povo de então não estava fazendo, não estava realizando, que era mudar para que a história mudasse ou se abreviasse na sua dificuldade, agora há uma promessa de um coração novo para aqueles que creem. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Você faz parte do povo de Deus dentro do novo pacto? Você sente isso no seu coração? Ou ainda não? Porque se ainda não, ainda há tempo. É importante ter esse novo coração, para que você possa pertencer a esse povo de Deus. E Ele, o Senhor, ser o nosso Deus, na condução da nossa vida. Então o texto fala assim: pois se voltarão para mim de todo o seu coração. Esse novo coração estará priorizando, conforme essa promessa, Jeremias 24, 7, uma nova realidade de relacionamento entre aquele que se disponibilizou a ter um novo coração, um novo contexto de vida e o seu Senhor. E a relação muda em função daquilo que estava acontecendo no passado. Promessas de esperança. Nem tudo está acabado para sempre. Na verdade, Deus ainda ia falar, dentro das promessas, coisas importantes, relevantes, relacionados com esse período todo. Vimos agora há pouco que Jeremias, na palavra, diz: é melhor vocês se renderem do que ficarem.
porque aqueles que ficarem vão sofrer debaixo da espada. E agora nós vamos considerar outras coisas dentro desse espaço, até o capítulo 30 do livro de Jeremias, algo voltados para o cativeiro previsto, declarado, afirmado e que aconteceu. Hoje nós temos a visão histórica. Jeremias está falando para alguém que ainda não tinha uma percepção completa do cativeiro, nunca desejou o cativeiro. Na mente do cativeiro do povo, da história do povo, havia o cativeiro do Egito. E agora uma nova ameaça, apesar de que o do Egito foi diferente. O do Egito, o povo já estava no Egito e foi aprisionado, foi feito cativo, já estava lá. Lembram de José, que foi para o Egito, se tornou segundo em poder, e os filhos foram por causa da fome, os filhos de Jacó foram por causa da fome, acabaram ficando lá, e o povo foi crescendo, os hebreus foram chegando e foram permanecendo, e lá eles acabaram ficando cativos, debaixo do faraó, principalmente aquele que não conhecera José, aproveitando a mão de obra barata, para produzir e realizar tudo aquilo que era projeto do povo egípcio. Mas agora não, agora existe uma invasão militar armada, poderosa, uma nação se levanta e aprisiona outras nações, não só Israel, Judá foram alvos dessa invasão babilônica com Nabucodonosor, não, outras nações circunvizinhas também foram alcançadas, porque estava se espalhando o reino, o império babilônico, com Nabucodonosor, Mas Jeremias fala a respeito disso. 70 anos de cativeiro, no capítulo 25. O tempo de duração do cativeiro foi anunciado, serão 70 anos. Os irmãos têm uma ideia do que seja 70 anos? Vamos sem deixar simbolismo, significados, sem deixar de lado isso, 70 anos numericamente é uma quantidadezinha boa, É uma quantidadezinha boa. Se for sofrendo, pior ainda. E sofrendo, A gente está 5 meses sofrendo, passando por isso, aí a gente está vendo que é um tempão, imagina 70 anos. Exatamente, não é verdade? Então tudo pode acontecer em 70 anos. Nasce-se, e é sepultado dentro de 70 anos. Ou por uma enfermidade, ou por um acidente, não importa, As coisas podem acontecer. Em 70 anos, muita coisa acontece. Então, mas seriam 70 anos, é anunciado lá em Jeremias 25, 11. Essa profecia se cumpre no primeiro ano do rei Ciro. Ou seja, os 70 anos, a passagem dos 70 anos, no primeiro ano do rei Ciro. Na verdade, quando eu falo significado de um número, é importante agora resgatar, porque de fato não foram 70 anos exatos. Foram 69. Foram 69. Porém, isso não importa. É os 70, plenitude, tempo completo de final do cativeiro. Essa profecia se cumpriu, então, no primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse, estou lendo o texto, a palavra do Senhor preferida por Jeremias. Isso está lá em 2 Crônicas 36, 22 e 23. O cumprimento, o esgotamento do prazo do tempo desse cativeiro. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei persa, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, não só falado, mas por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e se
e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele e suba. Decreto do rei Ciro, encerrando então o período do cativeiro. Quando a gente começa a fazer vínculos nessas declarações, a gente identifica Daniel, né, que estava lá, já tinha passado Jeremias, e lá em Daniel nós vamos ver que Daniel entende o que Jeremias escreveu e interpreta, e ele faz a continha e está chegando a hora. Né? Discernimento, entendimento, conhecimento, busca. Então, os 70 anos de cativeiro foram cumpridos. Foram cumpridos. E terminados os 70 anos, o povo então volta para a sua terra, debaixo de uma proteção real, uma garantia do Império Persa, que na ocasião era conduzido por Ciro. Mas as coisas ainda podem ser evoluídas. Antes desse acontecimento, antes desse cativeiro todo acontecer, algumas coisas outras aconteceram. Por exemplo, 2 profetas sentenciados. O autor destaca dentro do capítulo 26 e 28 2 distintas histórias. Extrai lá o ocorrido com Jeremias e com Ananias. Lá, dentro do povo, haviam profetas verdadeiros que ouviam o Senhor e só transmitiam a palavra do Senhor, e haviam profetas falsos que só falavam o que o povo queria ouvir. Fazer cosquinha no ouvido do povo. Parece muito diferente daquilo que a gente vê hoje, ou não? Né? Porque tem muita gente nos dias de hoje também que só quer falar ou só fala aquilo que o povo quer ouvir. Algumas mensagens mais contundentes falam assim: já não se fala mais do pecado, já não se denuncia mais o pecado, já não se fala as consequências do pecado, do mal, e a população está realmente entrando no buraco do mal, da negatividade, do antropocentrismo, do egoísmo pessoal, da ganância, da imoralidade. Igrejas cheias de pessoas ouvindo o que quer ouvir e não o que Deus quer falar. Era isso que estava acontecendo lá em Judá. Nós não estamos numa época muito diferente nessa situação. Estamos vivendo coisas parecidas. Há vínculo, há eco. Jeremias foi condenado à morte. Imaginem os irmãos nessa situação. Porque ele foi lá no templo e falou contra a cidade, Jerusalém, e o templo. Aí os sacerdotes vieram contra eles pelos profetas e todo o povo, e você vai morrer. Foi condenado à morte, assim de cara, sem julgamento, sem nenhuma defesa. Você vai morrer porque você falou contra Jerusalém e falou contra o templo. Essa foi a sentença que Jeremias recebeu. Deus já tinha falado para Jeremias: vão te perseguir, você vai sofrer. Não tem nem família, não casa para não ter filho, para você ter mais liberdade, porque a coisa vai ser difícil para você, mas continua, porque eu estou do teu lado. E a gente vê no discurso entre Deus, naquele triângulo que nós mencionamos, que nós destacamos o profeta, Deus e o povo, aquele sofrimento, Jeremias muito envolvido emocionalmente, entrava em depressão, chorava, se alegrava também, tentava dizer: não vou mais falar não, porque eu não aguento.
Aí vinha a voz do interior dele: não, mas eu não posso deixar de falar, porque esse negócio vai me consumir. Né? Um homem dedicado. E agora Deus fala o seguinte: vai lá e anuncia essa palavra assim: ó, a cidade vai ser destruída, vai ser como Siló, e o templo vai ser derrubado. Aí eles se levantaram contra ele: não, dessa vez você paga, você morre. Você falou contra o templo. E naquele discurso todo, Jeremias fala o seguinte: vocês vão me matar? Então vocês vão derramar sangue inocente. Depois os irmãos poderão ler de novo, e aqueles que não leram, leem pela primeira vez, né, esse texto, que vão encontrar essas declarações todas. Leia: sangue inocente será derramado. Ele tinha consciência de que ele estava agindo com justiça, de acordo com a vontade de Deus. Mas houve uma mudança quando os príncipes tomaram conhecimento dessa situação, foram em defesa dele e começaram a levantar coisas históricas. De Miqueias, por exemplo, que também falou anteriormente contra e que não foi morto por causa disso. E eles então, os príncipes e anciãos, pediram pela sua vida e ele foi poupado. Ele permaneceu firme. Jeremias permaneceu firme. Esse é o primeiro profeta dessa situação. Jeremias permaneceu firme e fiel na sua posição. Ele foi defendido então pelos príncipes e anciãos. Mas o outro profeta, Ananias, que profetizava falsamente e só falava aquilo que o povo queria ouvir, né, entrou em choque com Jeremias. Lembra daquela parte do jugo, né, que ele disse que o Senhor ia quebrar o jugo e que ia, né, afastar Nabucodonosor. E Jeremias até falou assim: puxa, se isso for verdade, que bom, porque é isso mesmo que Jeremias queria, humanamente falando. Só que Deus falou para Jeremias: ó, esse camarada, eu não falei nada com ele não, diga para ele que ele é falso e que ele vai morrer esse ano. Né? Então Ananias se classificava como um profeta, mas era um falso profeta. Ele não falava o que Deus de fato falava. Às vezes acontece no meio cristão de pessoas falarem que Deus está falando uma coisa que Deus não está falando. Isso é falso diante de Deus, é falsidade diante de Deus. Aliás, é pecar contra Deus, é pecar contra o Espírito Santo. Ah, porque o Espírito Santo me falou, sem ter falado. Então, é muito delicado fazer uma declaração dessa. Deus revela a sua falsidade a Jeremias e determina a sua morte no mesmo ano, né? Jeremias 28, 16 a 17. Mas vamos voltar para as coisas em que nós temos visto como aconchegantes. Duas promessas de restauração. Nós vimos, desde que nós estamos considerando Jeremias, sempre a presença de promessas. Há oportunidades, se houver arrependimento. E Deus agora, nesse trecho, fala assim: eu vou dar um novo coração, vou levantar o Salvador, né? Vou levantar pastores, bons guias, para que elas não temam mais as ovelhas, que é o povo. E há promessas de restauração. Quando a tempestade vem e que o povo judeu é levado cativo para a Babilônia, não significou que eles ficaram esquecidos de Deus lá. Deus não se esquecera do povo. E é então escrita uma carta para aqueles que estão lá no exílio, dando orientação de como eles deveriam se comportar e viver naqueles 70 anos lá.
E em resumo, a carta diz o seguinte, cresçam, multipliquem, casem-se, deem casamento, busquem a paz da cidade, orem por ela, porque na paz da cidade vocês terão paz. Vocês têm que ficar tranquilos aí, 70 anos não vai passar. E depois vocês vão voltar para casa. Quando eu leio esse texto, eu fico lembrando lá dos 40 anos, lá no deserto, lá que o povo que tinha visto tantas realizações de Deus, né, claramente, e eles, coração duro, e Deus faz voltar o povo para poder purificar o povo, uma punição. Mesma coisa acontece aqui, nesse estar de cativeiro. Não, vocês têm que passar aí, mas vocês têm que ter paz. Vocês vão produzir, vocês vão enriquecer, aqueles que produzirem, vocês vão orar pela cidade, a cidade vai ter paz, vocês vão ter paz, vai estar tudo bem. Né? Então, essa carta traz mensagens relevantes, capítulo 29 e 30, de que aquele povo teria o seu sofrimento acabado ainda que no exílio. Deus tinha propósito. Os planos de Deus eram de paz e não de mal. Jeremias, texto bastante conhecido, né? Jeremias 29, 11. Né? Eu sei os planos que eu tenho acerca de vocês, planos de bem, de paz e não de mal. Né? Este Deus que tem planos de paz e não de mal, seria buscado e encontrado quando buscado com todo o seu coração, com todo o nosso coração, esse coração novo. Jeremias 29, 12, 13. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu virei, ou eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Dentro de uma carta escrita para aquele povo que estava lá no exílio. Vocês não fiquem tristes não, tenham paz aí, fiquem tranquilos, vocês vão prosperar, vocês vão criar suas famílias, alguns morrerão aqui, mas em paz, se buscarem a paz da cidade. Agora no capítulo 30, que é o último das nossas considerações, Jeremias é chamado para escrever um livro, agora não apenas para o povo que estava cativo, mas também para toda a nação, né, fora do cativeiro. Então o Senhor reafirma a promessa do fim do exílio e a restauração da terra, Jeremias 30, 18. E o texto assim fala: assim diz o Senhor, eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó, e apiedar-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. A tempestade que havia se abatido sobre os judeus não tinha um caráter apenas punitivo. Não tinha apenas um aspecto punitivo. Havia um aspecto corretivo, de preparo, para que o povo deixasse de lado as coisas que eles estavam praticando, para que eles pudessem ter contatos com novas realidades e estarem preparados para voltar para a terra com um novo coração e então invocar o Senhor e buscá-lo e ser encontrado, o Senhor ser encontrado por eles. A tempestade que havia se abatido sobre os judeus não tinha um caráter apenas punitivo, tinha também o propósito de correção para o próprio bem da nação.
e não apenas nação, mas o povo, de forma geral. Isto somente seria compreendido, entretanto, no término dos tempos. Então, quando eu leio esse versículo lá no verso 24, isso só seria 30 a 24, isso somente seria compreendido no término do tempo, né? A gente vê, por exemplo, que Deus fala aquilo que é necessário dentro do tempo. O próprio Cristo falou assim, muitas outras coisas ainda poderia falar para vocês, mas vocês ainda não estão em condições de entender. Nem tudo foi falado por causa da incapacidade da compreensão. Mas no término, lá no finalzinho, você vai, é por isso que nós viemos para cá. Conclusão. Conforme importante essa parte aqui que eu gostaria de destacar para a gente encerrar as nossas considerações e saber se tem alguém aí fazendo alguma pergunta. Tem, Bruno? O pessoal não gosta de fazer pergunta, né? Ou então porque está muito claro, né? Se tiver muito claro, não precisa fazer pergunta. Daqui a pouquinho, né? No finalzinho das considerações, vocês podem fazer pergunta também. Só um instantinho só. Conforme o autor aos Hebreus, olha que texto alinhado. Destaca, diz assim, na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria, porém de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Vocês já levaram a coça e ficaram contentes porque na hora que levaram a coça... Eu me lembrei da minha infânciazinha lá, né? Quando eu era corrigido, eu não ficava alegre não, mas depois... Puxa vida, ainda bem que eu levei aquela coça. Ainda bem que a minha mãe me corrigiu. Né? Esse texto de Hebreus fala de uma maneira tão interessante, Hebreus 12, 11, de uma maneira tão real, né? Que a correção, ela no primeiro momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza, porém, depois produz um fruto de paz, né, de justiça, naqueles que têm sido exercitados. Então existe um preparo, um exercício. E terminando, para os que se recusam a endireitar seus caminhos, as sentenças do Senhor são graves, são duras, e devem ser temidas realmente. Mas para aqueles que se arrependem e se deixam instruir, sempre haverá uma promessa de perdão e esperança sobre a qual se firmar. Amém? Amém. Pode fazer a sua pergunta, meu irmão. Jeremias, em geral, ele tem a ver com Mateus 24 e com Apocalipse. Sim e não. Assim, como esse capítulo 2 também. Sim. Tem, né? Tem. A pergunta da irmã, para quem não ouviu, quem está em casa que não ouviu, não teve essa condição, está perguntando se Jeremias tem a ver com o sermão profético de Jesus, Mateus 24, e com Apocalipse, sermão profético. Sim e não, né? Sim, porque tem inserções no discurso de Jeremias de palavras apocalípticas, de revelação, né? Não, porque a direção aqui, o contexto aqui estava apontando para uma outra situação, ou seja, uma situação histórica do povo que estava aprisionado, que seria levado ao cativeiro e que voltaria. Mas ele levanta questões escatológicas, eu vou levantar um Salvador. Mas isso é o Apocalipse, né? Sermão profético de Jesus, é antes disso, ou seja, Jesus nascendo, até aqui pelo menos, né? Mas outros, como Daniel, como Zacarias, né, tiveram expressões mais apocalípticas, mais futurísticas do que esta de Jeremias. Mais alguma pergunta?
Se não, aí também não caiu nada não, meu irmão. Aqui eu não vi nada. Meus irmãos, é sempre uma oportunidade, ainda que remotamente, de a gente aprender coisas novas em cima daquilo que a gente já estudou. Então releiam, vocês têm o material que eu passei, né? Releiam. Naturalmente ali vocês vão encontrar mais coisas que eu não abordei, né? Mas está tudo na mão de vocês. Eu vou passar o material complementar para vocês continuarem lendo. Se você não tem, você que está assistindo e deseja, faça um contato para que eu possa também enviar para você. Estou mandando para a igreja como um todo, mas pode ser que alguém não esteja dentro do grupo, né? não pertença à igreja, mas que deseja o material, eu passo, né? Que é uma revisão do livro de Jeremias. Depois nós vamos considerar Ezequiel, né? Mais para frente, Daniel, né? Os grandes profetas, coisas muito importantes para o nosso dia a dia também. Muitos vínculos com aquilo que foi lido, né? Refletido em Jeremias com os nossos dias. Contexto histórico diferente, objetivo diferente, mas vínculos para a nossa reflexão, para a nossa edificação. Isso é muito importante, muito importante. Vamos louvar ao Senhor. Hino 395 do cantor cristão. Riquezas não preciso ter. Vou tentar fazer a passagem aqui também para o pessoal lá cantar. 395. Riquezas não preciso ter, mas se celestes bens, nem falsa paz não vão trazer, porquanto crente tem eterno gozo no Senhor. Estou contente, Ele me satisfaz com esse amor, ó Salvador. Agora estou contente, agora estou contente. Para mim perderam seu valor, já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor, terei meu gozo principal. Estou contente, Ele me satisfaz com esse amor, ó Salvador. Agora estou contente, agora estou contente. Terceira. Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem
satisfaz com esse amor, o Salvador. Agora estou contente, agora estou contente. Cristo satisfaz. Cristo satisfaz. Isso é que nos deixa feliz. Cantamos no primeiro louvor. E agora nós estamos contentes porque Ele nos satisfaz. Que nós possamos realmente ter essa verdade absoluta, né? Essa confiança absoluta naquilo que Deus tem desejado para nós. Deus não nos deseja mal. Jeremias 29:11. Os planos dele são planos de bem, de paz. Mas ele deseja encontrar em cada coração nosso um coração novo, transformado, voltado para ele. E é isso que ele espera de cada um da sociedade, espera de você. Se porventura você ainda não tem esse novo coração, o coração de uma nova geração, de ter nascido de novo. Na nossa próxima EBD, nós vamos continuar estudando os próximos capítulos de 31 a 40, né? Então, novidades nós teremos no próximo domingo, né? Leiam o material, nós vamos passar, né? E venham, talvez até com perguntas. Não façam perguntas muito difíceis, não. Porque senão nós vamos ser obrigados a deixar para responder depois. Ou comentários, não precisa ser pergunta, pode ser um comentário, uma coisa que você tem na sua experiência e que isso foi relevante dentro daquilo que foi considerado. Vamos orar e assim estaremos encerrando o nosso encontro semipresencial. Obrigado, Deus, porque nós tivemos esse prazer, essa alegria, esse privilégio de estarmos juntos, orando, louvando, lendo, considerando a Tua palavra, trazendo para os nossos dias, Deus, as lições, e que Teu povo que está presente e remotamente possa ter sido edificado, possa ter recebido algo novo, algo valioso. E agora que nós possamos voltar para a nossa casa com a esperança firmada na Tua promessa de paz, na Sua promessa de bem, nos Seus planos para o nosso bem. Obrigado, Deus, porque Tu nos resgataste e que o Teu amor, que suplanta todo o entendimento, a graça do Senhor Jesus Cristo, Seu Filho, que morreu por nós na cruz do Calvário, as consolações, o poder, a direção do Espírito Santo, esteja com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Fiquem em paz, orem por nós e logo mais nós teremos a nossa live, o culto transmitindo, estará falando o irmão Aminon Lopes, que é da Juventude Batista Brasileira. É o fechamento do mês da juventude. O 8º mês do ano está se acabando. O ano ainda tem 4 meses. Alguns estão falando assim, que passe rápido, né? Mas que passe com alegria. Vamos buscar alegria e a esperança no Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Abençoe, que Deus te ilumine, no amor te promova, na fé
guarde em paz. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, no amor te promova, na fé te conduza. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, na senda dirija e guarde em paz. Amém.